ali, uma judia, seria muito triste uma mulher não conceber filho, até porque a palavra de Deus vai nos ensinar que temos que gerar, ou seja, a mulher tem que gerar, e uma das maiores alegrias das mulheres era gerar filho, e você vê que Raquel não tinha filho, Raquel era estéril, e isso causou uma dor muito grande nela. Isso ela se sentiu uma pessoa amaldiçoada, como fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, fala sobre as bênçãos do Monte Gerizim, e vai falar também sobre as maldições. Então a mulher que não dava filha se sentia uma mulher totalmente fora do ambiente de abençoada. Ela não está junto, ela não compartilha esse momento, seja de tristeza dela, é só tristeza, só dor e tristeza, só dor e tristeza. E ela vê a sua irmã da filha, ela vê tudo acontecer, mas na vida dela não. Muitas das vezes a gente está na igreja assim, a gente vê as coisas acontecer na vida de um, na vida de outro, na nossa vida não. Mas deixa eu te contar algo da parte de Deus muito forte dentro dessa mensagem. Deus tem um tempo certo. Fala para a sua irmã, Deus tem um tempo certo. O tempo que Ele vai começar a agir. Você tem que entender isso. Dá um tapinha pentecostal nela e fala assim: o tempo certo de Deus agir. Aleluia, eu tenho que voltar aqui. Glória a Deus. O tempo certo que Deus vai. Fala para a sua irmã, o tempo certo que Deus vai agir. Mais uma vez, fala assim: o tempo certo que Deus vai agir. Aleluia, glória a Deus. E o que o Senhor tem que me ensinar nessa mensagem? Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer: a palavra de Deus vai nos ensinar algo muito forte, que tem coisas na nossa vida que não acontecem no tempo que nós queremos, porque é o tempo de Deus. Deus tem o seu momento certo de agir. Tem aquele momento que eu estou passando por uma situação que talvez seja uma humilhação, mas Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está tratando de alguma coisa. Vai pegar o momento certo de Deus virar esse cativeiro. Vai chegar o momento certo de Deus começar a trabalhar. A Bíblia fala que Deus se lembrou. Deus se lembrou. Fala para a sua irmã: Deus esquece não, amada. Fala assim: Deus não é um Deus que esquece, mas Deus é um Deus que no momento certo Ele diz: agora que eu vou operar na vida, é agora que eu vou começar a trabalhar. O momento certo, missionária Cristina, o momento certo, varão, o momento certo que Deus vai trabalhar. Mas eu tenho sido humilhada, a minha irmã tem dado filho, eu não, para Jacó. Entenda bem, tudo tem o tempo certo. Meu Deus. Eu acredito que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar algo com você. Dentro dessa mensagem, o tempo é dele. O tempo é dele agir. O tempo é dele virar. O tempo é dele. Agora eu preciso ficar na posição que Deus me colocou. Deus poderoso. Mesmo passando por algumas humilhações. General, é por aí. Você sabe quando a gente quer agir por causa de alguma humilhação, a gente quer tomar alguma atitude precipitada? Meu Deus. Sabe por que alguém se levantou contra a gente quer bater de frente? Deus está falando aqui nessa noite. Você sabe quando Deus está falando para você: fica com a sua boca, fica. Deus te quer falar. Você sabe que muitas das vezes, casal, perde porque fala muito. Porque é o momento de ficar. Fala para a sua irmã: é o momento de ficar com a sua boca fechada. Deus, aleluia. Boca Olha fechada. aí, olha aí, Deus. Deus vai fazer sim, mas Deus me trouxe aqui para falar para você: é momento de você ficar calada e deixar eu trabalhar. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Deixar Deus. Muitas vezes alguma coisa acontece na nossa vida que a gente diz: Deus, por que o Senhor fez isso? Mas é exatamente o cair
é onde que Deus vai te levantar. Por aí. A fornalha é onde que Deus vai começar a trabalhar. É no poço que Deus vai começar a trabalhar. É não tendo nada que Deus vai começar a agir. Porque se você já tem tudo, como é que Deus vai começar a agir? Tem muitas pessoas que é necessário descer. Descer, 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 descer. Porque não é o momento de você subir. E quem dá crescimento é Deus. Quando a pessoa começa a entender que quem faz crescer é Deus, quem faz crescer não é você, não é o pastor, não é a missionária, não é a pastora. Quem dá crescimento é Deus. O Espírito Santo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Eu me lembro que há 20 anos atrás, o meu pastor presidente, ao qual eu estou debaixo de uma cobertura, ele me deu uma chave e disse: a partir de hoje você vai tomar conta de uma igreja. Eu não tinha estrutura de nada. O meu casamento, sim, uma bênção. Minha família, sim. Mas eu não tinha carro, eu não tinha bicicleta. E a igreja era muito longe. E na casa da bênção tem culto todos os dias, de segunda a segunda. E como é que eu vou assumir um trabalho? Eu tenho meu trabalho. E ele falou assim: Deus vai te honrar. Meu amado, eu comecei a ir para a igreja. E eu presenciei uma coisa: não tinha uma alma na igreja. Não tinha ninguém na igreja. Estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, que ainda era pequeno. A gente ia para a igreja no primeiro dia do culto. Na porta da igreja. Era uma igreja de comunidade, ainda é hoje ainda hoje. Mas na porta da igreja houve uma invasão. E nessa invasão arrancaram a cabeça de uma pessoa. E a cabeça ficou na porta da igreja. Tem culto ou não tem culto? Eu disse: Deus, como é que eu entro na igreja que o Senhor me traz? E a primeira coisa que eu encontro é uma cabeça na porta da igreja. Alguém matou dentro da comunidade. A comunidade era um local onde tinha vários latas de lixo na frente, na esquina. Você sabe que em comunidade muitas vezes se coloca algumas latas, aqueles galão de lixo, e ali vai enchendo. E o lixeiro é na quarta, mas as pessoas na terça-feira à noite já enchem, já colocam lotado, os lixos vão sair, e aqueles sacos tudo jogados na rua. E quando vinha a chuva, a igreja era uma lavoura de barro. Mas eu me lembro que aquela bicharada toda estava lá a cabeça. E eu disse: agora. E para começar ainda, acabou a luz. Você imagina, acabar a luz, faz culto ou não faz culto? Fala para o seu irmão: chovendo, tu vem para a igreja. Com sol, tu vem para a igreja. Com luz apagada, tu vem para a igreja. Passando situação, tu vem para a igreja. Deus vai virar. Dia difícil. Difícil. Madre fechada, nada dá. Estéril. Vendo pessoas sendo abençoadas na porta da minha igreja. Ou seja, perto da minha igreja tinha uma catedral da Assembleia de Deus. Você imagina que tem uma catedral da Assembleia de Deus, cheio de carro luxuoso, cheio de gente bem arrumada. E a minha igrejinha, culinária, com um banco, nem sequer esse banco era. Esse banco ainda tem um encosto. Na minha igreja não tinha nem encosto. Não tinha. Era um banco quase caindo. Se sentasse uma pessoa mais gordinha do lado, levantava, acabava tudo. E muitas das vezes a gente estava lá, cantava o mesmo louvor quase todos os dias. Levantava a oferta, entrava 35 centavos, 50 centavos, R$1. Difícil. Meu Deus. Dia difícil. Balança o seu irmão e fala assim: você está entendendo o que Deus está falando hoje? Você está entendendo que tem ou não tem? Nós continuamos orando, buscando, perseverando, subindo o monte para vigia. Aleluia, a obra não pode parar. Deus vivo. Segunda tinha culto, terça tinha culto, quarta eu botava meu filho pequenininho, diga amém. Ele sem entender nada dizia: glória, 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 glória a Deus. A minha filha pegava e canta também, fazendo a obra. E quando entrava uma alma era uma festa. As
gente dava café, dava biscoito, a gente ficava tão feliz, a pessoa voltava com alegria e começou a obra de Deus. A minha sogra veio, minha cunhada veio, foi todo mundo vindo para a igreja e a gente fazia festa com cada alma que entrava. Quando chega uma alma na igreja, o que você faz? Você olha para ela travada, você dá um abraço nela, você ora com ela, você ri para ela. Aleluia, Jesus. Pastor, a mensagem. Raquel, espera. Ver as pessoas sendo abençoadas, ver as coisas acontecerem. Deixa eu te contar uma coisa: nome sujo do SBC não tinha dinheiro para nada, não tinha crédito para falar nada, por causa de dívidas. As dívidas davam dor, as dívidas dentro de casa. Eu olhava para a situação e dentro da igreja dando glória, mas quando voltava para casa havia uma realidade que não tem, está difícil. Mas lá dentro de casa nós abrimos a prateleira, colocava o azeite e dizia: Deus vai multiplicar, Deus vai entrar com providência, Deus vai agir, Deus não vai nos deixar desamparados, um milagre vai acontecer, Deus vai multiplicar esse pão, Deus vai multiplicar esse peixe, Deus vai me dar. Glória a Deus, aleluia. Pastor, Raquel, pastor, Raquel, Deus muitas das vezes nos leva lá embaixo para aprendermos a valorizar Meu Deus! quando estivermos lá em cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Chegávamos cedo da igreja, abrimos a igreja, orávamos com mais fervor, botava o rosto no pó, participava de todas as vigílias, e através dessas vigílias, através do monte, Deus começou a me levar em locais, levou para São Paulo, levou para Santos, levou para Brasília, começou a levar para locais que eu disse: Senhor, como? Comecei a conhecer pessoas que começaram a orar pela minha vida, missionários e mais missionárias. Tive o privilégio de conhecer o pastor Jorge, missionária João, tudo lá do meu lado, pastor Messias, equipe de fé. Comecei a entrar no manto, comecei a dar glória, comecei a glorificar, comecei a rodar, comecei a entender o que é isso. Deus, aleluia! Glória a Deus! Santo de Fala para o seu irmão: não coloca a tampa na panela, meu Deus! não para teu ministério porque alguém falou alguma coisa. Continue dando glória, se ele não gosta, não glorifica. Aleluia. A Bíblia fala de uma mulher cananeia que foi ao Senhor Jesus. Diz que os discípulos falaram assim: manda ela embora porque ela vem gritando. Meu Deus. O Senhor falou: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ela disse: sim, o meu pão é para os meus filhos. Ela disse: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Sabe o que ela está dizendo? O Senhor, eu espero as migalhas, eu espero a migalha, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. O Senhor Jesus olha para ela e diz: eu não vi tanta fé assim. Amigo fiel, Deus! Deixa eu te voltar, pastor Raquel. Meu Deus. Pastor Raquel, Esther, tu não vê nada, tu não vê, te dá raiva, te dá ódio, te dá ira, mas tem uma coisa chamada misericórdia de Deus. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia. Glória a Jesus. Meu amado, comecei a ser chamado para pregar em algumas igrejas. Você imagine você chegar numa catedral, pregar na igreja lotada, a pessoa vir tirar foto contigo, fazer selfie, falar com você, e quando voltar para tua casa só tem duas ovelhas.
minha esposa casada certinho, certidão, tudo certinho. A minha esposa olhar para mim e dizer: será que a gente não está em pecado, não? Você já passou por isso? Quando alguém começa a mostrar para você: será que não tem alguma coisa errada? Por que Deus não opera na nossa vida? Deus está falando aqui porque tem pessoas aqui assim, que Deus ainda não operou, e você está dizendo: será que não tem alguma coisa errada entre a gente? Meu Deus, aleluia. Santo. E tinha hora que eu ficava quase concordando com ela. Eu posso. Falei: não, filha, Deus vai nos abençoar. Eu me lembro que o primeiro 10 reais que entrou na igreja foi uma festa. E o primeiro 10 reais que entrou na igreja, chegou uma pessoa na porta da igreja e falou assim: pastor, o senhor tem algum dinheiro para me dar? E Deus falou: se lembra dos 10? Não se lembra, dá para ele. Eu falei: mas é a nossa passagem, dá para ele. Volta a pé. Meu Deus. Você já voltou a pé para casa? Hoje o carro está aí. Mas eu já voltei muito a pé para casa. Passava nos locais, meus amigos, a paz do Senhor, carro enorme. Caramba! Porque quem é servo, se nós somos do reino, não precisa falar que eu quero carona. Você vai para lá, eu vou te levar. Amém, Jesus. É desse jeito, Jesus. Não precisa pedir. O Espírito Santo toca. Eu peguei os 10 reais e voltei a pé para casa. No dia que eu estava mais precisando. Daqui a pouco Deus começou a... Diga: Raquel, espere. Raquel vai ter 2 filhos. Amém? Um se chama José e o outro se chama Benjamim. Levanta a mão. Glória a Deus. Deus soberano. Levanta a mão. Grava bem isso. Quando Deus começar a manifestar o poder dele, todos vão saber que foi a mão favorável de Deus. Porque Deus não trabalha e não vai fazer nada que não deixa o seu nome lá. Raquel é estéril, mas José é lembrado até hoje. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por aí. Deixa eu voltar aqui. Eu nem perguntei à pastora, eu termino. Mas vocês estão gostando? Aleluia a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe lembrar assim? Deus começou a abençoar. Sabe o que está fazendo? Primeira coisa, Deus abençoou o casamento. Deus fez eu pagar todas as dívidas. Como? Não sei. O nome voltou a ter crédito. Sabe o que Deus fez? A minha casa, Deus nos deu um terreno, um condomínio próprio, fechado. Jorginho, levei ele essa semana. O local que eu entro, que eu digo assim: como Deus me trouxe aqui. Para entrar nesse condomínio, você tem que ter a permissão para entrar lá. Tem que ter a chave. Eu disse: eu sou dono daquela parte lá, então o senhor pode entrar. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus vai te exaltar. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Deus me deu condição de comprar um carro que o meu presidente primeiro me deu um. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O meu presidente disse assim: entra para a autoescola. Isso foi a revelação do meu irmão no monte.
Ela disse: entra para a escola que Deus vai te dar um carro. Pensa naquele carro. Meu presidente me deu, diga glória a Deus. Um Fusca 77. Aleluia. Tchá, 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 tchá. Sabe quantas pessoas iam dentro do Fusca? 10! 10 dentro do Fusca. Tinha gente que era Jorginho sabe disso. 10! Sabe o que fazia? Trazia 10. Buscava mais 10. Trazia mais 10. Tinha 30 almas dentro da igreja. Meu Deus, aleluia. Por causa do Fusquinha. E tinha pessoas que vinham atrás. Sabe o que aconteceu? Por causa do Fusca, todos da igreja começaram a ter Fusca. Diga, a bênção atrai o que o pastor tem. E eu disse: não, eu quero um zero. Deus me abençoou, me deram um forte carro. Eu disse: agora chegou o momento, Deus. Eu preciso de um carro zero. Zero, fechado, no braço. Pensa você não entrar num local e a pessoa fala assim: o que você quer? Estéreo, nada. A porta diz assim: você quer alguma coisa? Você quer água? Você quer café? Falei: Deus vai te dar, irmão, levanta a mão. Você mesmo. Deus vai virar o cativeiro. Ela disse: deixa o documento aqui. Eu deixei o documento. Quando eu deixei o documento, ela disse para mim: vai almoçar, porque daqui a pouco eu vou ver só passar a ficha aqui. Passou a ficha, legal, polícia, abençoada. Ela falou assim: vem buscar na terça-feira o teu carro zero. Na terça-feira eu busquei meu carro zero. Pensa alguma pessoa que não tinha nada, saindo com zero e preocupado para entrar numa comunidade com carro zero. E a comunidade disseram: pastor, Deus está abençoando. Fala para sua irmã: Deus vai virar esse cativeiro. Aleluia. Deus vai mudar a tua trajetória. Eu não vim aqui contar vantagem para você. Eu vim contar para você que Raquel teve José. Glória a Deus. Que Raquel teve Benjamim. Porque Deus se lembrou que é o momento agora dela. Glória a Deus. Aleluia. Tem um momento que Deus vai dizer: agora é o teu. Mas depende de uma coisa: qual a posição que você está para Deus se lembrar de você? Qual a posição que você está para Deus se lembrar de você? Deus só vai lembrar aqueles que foram humilhados e permaneceram na casa. Você sabe que no nascimento de Benjamim o que acontece? Você sabe que na hora que Benjamim está nascendo, Raquel morre. Mas os dois filhos entraram na história. As duas linhas, as duas tribos, tribo de José e a tribo de Benjamim, ficaram marcadas na história. É verdade. Deus vai te dar algo que vai marcar a tua história. Aleluia. Mas depende da posição que você se encontra. Deus tirou! Mas depende da posição. Todas as pessoas que foram estéreis na Bíblia, Deus levantou Ana, Samuel.
Raquel, José. Todas as pessoas estéreis. Deus fez o quê? Esterilidade não quer dizer maldição. Está no deserto, não quer dizer que tu está errada. Está no deserto, quer dizer que está tratando. A diferença está como eu faço e como eu vivo no deserto. Ai, faz muita diferença. Deus falou comigo que ia até aqui. E eu quero orar por você que se encontra dentro de um casamento fracassado. Hoje eu estava conversando com uma pessoa